que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Grande Papo com Reginaldo Leme. E hoje a gente abre espaço para falar um pouquinho da Stock Car brasileira. Vamos conhecer aí as origens da categoria, as curiosidades, os detalhes que envolvem esse campeonato que atrai tantos ex-pilotos de Fórmula 1 e que tem aí um lugar muito especial no nosso calendário. Lembrando sempre a você, o podcast Grande Papo com Reginaldo Leme tem o apoio do Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Cintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Vamos lá, mais essa conversa, esse grande papo aqui. É muito legal, agradecendo as pessoas da Petronas, ao apoio da Petronas e aos fãs da Petronas. E que legal nos darem essa oportunidade aqui de falar sobre Stock Car também, que tem tanto a ver, né? E tem um caminho paralelo no coração do brasileiro com a Fórmula 1, porque nos fins de semana em que tem Fórmula 1, muita gente fica ligada porque sabe que logo na sequência já tem a transmissão da Stock Car. Então, realmente é um campeonato que fala muito ao gosto do torcedor brasileiro. Eu me lembro que uma pesquisa do antigo Ibope, né, já mostrava que de 100% de fãs de velocidade que gostam de Fórmula 1, 62% acompanhavam também a Stock Car. Então, é um número bastante expressivo se você for falar de uma categoria nacional, né, Regi? Agora, vamos puxar lá para trás, porque eu sei que a Stock começou num momento profissional, Regi, seu, que estava muito lá fora. Mas eu sei também que você prestou muito atenção no que estava acontecendo aqui. Como é que foi a origem da Stock Car, de onde ela surgiu e por que ela se tornou esse fenômeno tão rapidamente? A Stock Car surgiu da cabeça de um diretor de marketing da General Motors chamado Gilberto Barros. Mas esse Gilberto já era assim, ele vinha sendo cutucado pelo Reinaldo Campelo, pelo Afonso Giafone, pelo Washington Bezerra, pelo Paulo Gomes, um grupinho que queria criar uma categoria. E o Gilberto comprou a ideia e fez então a Stock Car baseada totalmente, era GM, categoria GM, monomarca, né? Então, o carro era Opala, e ele pensou muito na imagem do Opala. Do Opala ter um pouquinho de imagem esportiva e tal. E daí que nasceu a categoria. E o sucesso foi muito rápido, Imediato, né? imediato. Imediato, porque esses caras já eram referência. Não Sim. vou falar ídolo, porque o alcance era diferente na época, mas já eram referência ali no automobilismo, já arrastavam gente para as arquibancadas de Interlagos e trouxeram mais gente, né? Trouxeram Ingo. Então, foi uma categoria que caiu rapidamente no gosto do brasileiro, né? Ela começou em abril de 1979, né? Curioso que o ganhador daquela primeira corrida foi exatamente o Afonso Giafone, que era um dos caras mais importantes aí na criação da categoria. E o primeiro campeão acabou sendo o Paulão Gomes. Então, também tinha a ver com aqueles que fomentaram a existência dela. E o Reinaldo Campelo, que nos deixou recentemente, foi extremamente importante. O Reinaldo era muito insistente e o Gilberto Barros tinha hora que falava, não aguento mais esse Campelo, vamos abrir logo essa categoria e tal. E aí veio o Ingo. O Ingo, quando o Ingo voltou da Europa, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na Globo, eu estava entrando na Globo, eu fiz com o Ingo e o Ingo se inscreveu para a corrida de Stock Car na segunda corrida do campeonato. Na primeira ele não tinha carro, né? Tanto que o Ingo participou de todas as corridas da Stock Car, exceto a primeira, até o momento em que ele deixou de correr. E nessa primeira entrevista eu ainda disse, bom, Ingo, e agora pode surgir aí uma nova chance na Fórmula 1, um convite de alguém e tal. E ele, bem caracteristicamente alemão, falou, não, aquilo ali morreu. Aquilo ali acabou, agora eu sou piloto da Stock Car, do automobilismo brasileiro, e a minha carreira está aqui. E o resultado a gente sabe, né? O maior vencedor, não só da Stock Car, mas de todas as categorias que ele disputou. E vamos falar um pouquinho mais dele também daqui a pouco, mas antes aqui um depoimento pessoal a respeito dessa prova de Guaporé, que foi a primeira dele na categoria, a segunda da história da Stock Car.
Eu tive a honra de fazer o livro do Ingo Hoffmann, de escrever a biografia do Ingo Hoffmann, e o primeiro capítulo se passa exatamente nesse período em que ele estava voltando ao Brasil. Ele tinha pegado um voo da Argentina para o Brasil, de um torneio de Fórmula 2 que aconteceu no circuito de Buenos Aires. Ele venceu a prova da Fórmula 2 e ele, nesse voo, lembra do Ron Dennis, futuro dono da McLaren e então dono da equipe dele da Project 4, tentando o convencer a não sair da Europa. Falando, não, fica mais um tempo, as coisas vão melhorar, você vai chegar lá, a gente dá um jeito nessa questão do dinheiro aí, da verba de patrocínio, mas vamos continuar. E ele se recusando, porque ele já estava com a cabeça feita de voltar ao Brasil. E aí ele diz que lá em Guaporé, quando ele estava andando em último em todos os treinos, que ele uma hora se viu deitado no chão de terra dos boxes, na época em Guaporé, embaixo do Opala, trocando amortecedores e pensando assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o último vencedor da Fórmula 2 e eu estou aqui no chão de terra, andando de Stock Car em último. Mas depois o sucesso viria tranquilamente, por muitos e muitos anos, com bastante trabalho por parte dele também. Regi, eu falei que a gente vai trazer umas curiosidades aqui no programa de hoje, na edição de hoje do Grande Papo. Corridas fora do Brasil. Também tivemos para Stock Car. Sim. De novo, iniciativa do Reinaldo Campelo. Ele tinha um amigo português, o Pedro Queiroz Pereira. Aliás, eram dois irmãos, Pedro Queiroz Pereira e Manuel Queiroz Pereira, e que corriam. Eles vinham sempre ao Brasil, principalmente o Pedro. Então, o Pedro começou a correr de Stock Car aqui no Brasil. E aí, a gente chamava ele PQP. Né? E aí, ele convenceu o Pedro. O Pedro era muito influente em Portugal, porque tinha muita grana. E o pai tinha sido, acho que, senador da República, alguma coisa assim. E convenceu a fazer corridas lá. E fez 2 anos. 2 anos durou isso. E as corridas disputadas no Estoril, inclusive o Paulo Gomes brinca muito, porque ele ganhou, acho que num dos anos... 82, né? Ele disse que ele é campeão mundial. Ele ganhou as 2 e por isso ele é campeão mundial. Mas consegui, por iniciativa também do Campelo. Foi muito legal. E depois, muito tempo depois, isso foi em 82 em Portugal, né? Há muito tempo depois, já com um campeonato assim super desenvolvido, já com o Ingo correndo, Christian Fittipaldi, o Cacá Bueno, tudo, a Stock passou a ter uma etapa em Buenos Aires. Graças a Deus eu estava lá também. E vai estar de novo, né, Regi? Vai estar de novo agora, e voltou esse ano. Eu não vou estar, que coincide com Fórmula 1, mas foi muito interessante naquela corrida de Stock Car, lá de Buenos Aires, que, assim, algumas características, né? A pista, eu sempre adorei aquele autódromo, o Oscar Gálvez, né? E o nosso credenciamento aqui no Brasil era sempre um crachá pendurado e tal. E lá eles tinham uma mania meio americana de fitinha, né? E eu me lembro a Wanda e a Michele, né, que já eram e são até hoje o braço direito ali na época do Cole, depois do Maurício e agora do Giulianelli, né, são as pessoas que põem o evento de pé, né? E eu me lembro quando eu fui credenciar, a Wanda falou assim para mim, a Wanda e a Michele falou assim: então amarra isso aqui e olha, vida normal. Pode tomar banho, pode... como se estivesse entrando num hospital, né? Genial. E outra coisa muito bacana, que nessa primeira Stock, na sala de imprensa, uma salinha de imprensa super modesta ali, eu cruzei com José Froilán Gonçalves. Froilán Gonçalves é um cara que correu na época do Fangio, e que era tão bom quanto ele, não foi campeão, mas... Primeiro vencedor da Ferrari, da história. Primeiro vencedor da história da Ferrari. O cara estava sempre nas bocas ali. E eu lembro que eu falei assim, eu vou pedir uma entrevista? Não, o cara vai me ignorar. Tá? Pedi uma entrevista, o cara foi super simpático, me tirou daquela sala, levou para uma salinha reservada ali, parada, e
Fizemos uma entrevista bem bacana com ele. Que material histórico, porque o Gonzalez, infelizmente, não está mais com a gente. Já estava numa idade bastante avançada nessa época. E que legal, Regi, que você teve essa oportunidade de ouvi-lo falar sobre tantas coisas que ele viveu. Uma curiosidade que eu me lembro desse fim de semana, eu trabalhava como assessor de imprensa do piloto Rubem Fontes, piloto goiano, gente boa até não poder mais, e fomos a essa prova da Argentina, e na sala de imprensa, como você falou, Regi, todos nós sendo muito bem tratados, né, pelos argentinos, empanadas ali sendo servidas, refrigerante, todo mundo sorrindo para a gente o tempo todo. Então, assim, uma recepção de alto nível para a Stock Car brasileira lá, apesar da rivalidade, né, entre brasileiros e argentinos, uma brincadeirinha ou outra de futebol, mas tudo bem. E na corrida ia participar o Esteban Tuero, ex-piloto de Fórmula 1. Deu a largada, televisão da sala de imprensa, né, com som no último, transmissão inclusive que você estava fazendo parte, som em português, e a gente lá acompanhando a transmissão com os argentinos todos do lado. O Tuero e o Rubem Fontes se enroscam. Aí o repórter vai entrevistar o Rubem Fontes ao vivo, com todos nós ouvindo na sala de imprensa. E o Rubem Fontes, de cabeça quente, com a rivalidade aflorada, diz o seguinte: também, vocês convidam aí o argentino para correr? Claro que vai dar nisso. E a gente baixava a cabeça e falava, pelo amor de Deus. Eu lembro exatamente desse momento. Só podia ser um argentino. Nós lá na cabine, e depois, quando terminou a corrida, eu fui à sala de imprensa saber como é que correu esse negócio. Falaram que os argentinos até se comportaram bem, né? Os jornalistas, um olhou para o outro, assim, aquela coisa. Mas é isso, baixou a bandeira verde ali, os caras mudaram totalmente a cabeça, já não tinha mais amiguinho de ninguém. Regi, a gente falou aqui de Ingo Hoffmann, falou de Paulo Gomes, e aí estão dois perfis diferentes, dentro do próprio Reinaldo Campelo, são perfis diferentes. Ingo Hoffmann, um piloto que começou a sua carreira, sim, nos carros de turismo, mas rapidamente mudou para o Fórmula Super V, depois Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, e voltou ao Brasil para correr de turismo. E o Paulo Gomes, o Campelo, enfim, os outros pilotos já tinham uma trajetória de divisão 3, enfim, carros de turismo mesmo. Acho que esse é o grande diferencial, né? E é o que exige tanto dos pilotos que chegam lá de fora. Você se adaptar a um estilo de pilotagem, a uma tocada, a um pacote técnico que não tem nada a ver com o que você traz lá de fora. Nada a ver. Se você levar, vamos dizer, nos termos assim, que vocês não levem isso para um lado que exatamente ao pé da letra, mas é mais ou menos o seguinte: você correu de Fórmula 1, você chega para correr de Stock Car, você fala assim, olha, puta, sem nenhum demérito a Stock Car, assim, vou desaprender. Por quê? Esse desaprender aqui precisa ser entendido que não é nada... Começar do zero. Não é um demérito. Começar do zero é porque tudo que se faz num carro de Fórmula, que é carregar a velocidade na curva, é o contrário do que se faz num carro de turismo, não é só Stock Car, né? A aerodinâmica de um carro de Fórmula permite que você seja veloz em reta e que faça a curva acelerando. Num carro de turismo, ainda muito mais pesado, você tem que frear muito mais, faz a curva acelerando, mas dentro de uma certa velocidade, e depois acelera de novo. Então, esse desaprender é mais ou menos isso. É um aprender de novo. O Rubinho é o grande exemplo disso, que ele sacou isso logo, com a genialidade dele, ele sacou isso logo, e até hoje eu não vi nenhum piloto de Fórmula que tenha que se adaptado mais rápido do que ele a Stock Car. A gente vê, pelo contrário, muitas dificuldades, né? O próprio Tony Kanaan, o Rubens Barrichello, Felipe Massa, que é amigo dele, que é companheiro de equipe, dando dicas, e mesmo assim ele tendo dificuldade. Felipe Massa, estamos falando de um cara que quase foi campeão mundial de Fórmula 1. E chegar na Stock Car, o processo é longo e é lento para que eles consigam obter esse desempenho. O próprio Ingo Hoffmann, a gente contou aqui, ele não estava acreditando no que estava acontecendo com ele lá deitado embaixo do opalão. Então, embora
o carro tenha mudado muito daquela época para cá, os desafios ainda existem pela diferença de concepção, que é o que você falou, né, Regi? Peso, carga aerodinâmica, menor potência, querendo ou não, né? Tem até aqui os números, né, as diferenças do estocão para o Fórmula 1. A gente está falando aí de um carro de 796 quilos, no caso da Fórmula 1, contra um de 1.320, que é o estocão. Mas aí entra toda a carga aerodinâmica também, que faz diferença nisso aí. O motor 8 cilindros da Stock, motorzão bem parecido com o da NASCAR, motor a combustão. A Fórmula 1, tecnologia híbrida, com o motor a combustão auxiliado por 2 elétricos e 6 cilindros, né? Potência, 1.000 cavalos lá, 500 aqui. Velocidade, 270 km por hora em média, um Stock Car em final de reta. A Fórmula 1 podendo chegar a 370 em Monza ou no Azerbaijão, com uma configuração mais agressiva. Então, realmente são diferenças muito grandes, muito sensíveis e que demandam uma experiência, um ganho diferente ali, né? Por isso que às vezes é melhor até o piloto vir sem vícios, né? E sem vícios no sentido de... Vício no bom sentido. Exato, né? Ele sempre correu de carros de turismo, chegou ali e vai se adapta, como a gente vê acontecer com os campeões da Light, por exemplo, né? Da hoje Stock Series. Exatamente, porque o cara está acostumado a correr num carro já pesado, muito maior, né? De lateral, e com a visibilidade muito prejudicada, e ele se dá bem, enquanto você vê um campeão mundial, Jacques Villeneuve, veio aí, se eu não me engano, largou em 27º. Né? Lá atrás. Mas outra coisa bem interessante da adaptação é exatamente você saber que existem os toques laterais, né? Que na Fórmula 1 não existe. Você tocou lateral, quebrou a suspensão, você saiu da pista. Quando não, pior, né? Que você toca e o carro sai voando aí. Sim. Vamos lembrar de Verstappen de Verstappen e Hamilton em Monza, né? Um carro subir em cima do outro e tal, depois de tocar a roda. Então ali não. De novo, me reporta ao Rubinho quando ele disse assim: de repente eu entrava numa curva, veio um cara e me bate de um lado e bate do outro lado, eu estou prensado entre dois, até ele entender que aquilo é o normal, que é ali que ele tem que estar prensado entre os dois e sair do meio dos dois, na frente dos dois, né? Demora bastante. E essa adaptação... O Ricardo Zonta é outro caso de adaptação, não foi tão rápida como a do Rubinho, mas plenamente adaptado, é um piloto vencedor. O Nelson Piquet demorou um pouquinho mais, mas já venceu corridas. E aí, enfim, foram tantos, né? Henrique Bernoldi, um caso Antônio Pisoni. Que vai, acho que na contramão, é o de Grassi, né? Que quando veio fazer uma temporada aqui, verdade. Rapaz, que você lembrou? Impressionante o que ele fez. Tudo bem, né? Chegou numa equipe muito bem estruturada, que era a equipe do Meinha, mas mesmo assim, né? São raríssimos os casos que verdade, eu não tinha lembrado disso. Chegar e... Ganhou corridas e ia ganhar a corrida no milhão. Verdade. Se ele não fizesse ele mesmo uma bobagem de ser desclassificado. É uma raridade no meio, pilotos que vêm de fora, pilotos que vêm de Fórmula e conseguem esse resultado. Você está acompanhando aqui com a gente o Grande Papo com o Reginaldo Leme, e eu lembro a vocês, ele tem o oferecimento do Petronas Cintium, mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, vamos falar de evolução técnica agora. Você me falou que a gente começou lá atrás com os Opalas. Era o carro, aquela coisa, né? Win on Sunday, sell on Monday. Ou seja, a GM estava ali querendo criar uma imagem para vender mais o carro para os seus clientes. Vencer no domingo e vender na segunda-feira. Então, ela queria criar uma imagem rejuvenescida, uma imagem esportiva para o Opala, e ela conseguiu isso. Mas a gente está falando de uma categoria de mais de 40 anos, 45 anos, e ela sofreu transformações ao longo desse período. Quais foram as mais relevantes, na sua opinião? Bom, desde os Opalas, né?
que foi até o final dos anos 80. Os carros eram apenas descaracterizados. Não, depois a GM abandonou a categoria, bem Meados depois. dos anos 80, né? O Gilberto Barros, que eu te falei que é o diretor de marketing, já tinha morrido, e aí a General Motors, mudanças de direção, mudança de pensamento, tal, abandonou a categoria, e aí, de novo, os mesmos caras que eu citei como fundadores, né, Campelo, Washington, o Afonso e o irmão dele, o Zeca Jafone, mais o Paulão, e aí já mais outros, o Paulo de Tarso, esses mesmos caras seguraram a onda. Seguraram a onda. Tipo assim, pedindo mais dinheiro para os pilotos que participavam, para criar uma associação de pilotos da Stock Car, pegar patrocínios, uma parte dos patrocínios era meio dividida para sustentar a categoria, e eles tiveram que descaracterizar o Opala, lógico. Aí fizeram até É feio, vai. O carro hoje ficou dá para a feio, gente dizer que ficou feio. Ficou feio, mas na época a gente achava bem bacana, né? Era meio futurista. Miraram no futuro, não acertaram muito. Foi. A aerodinâmica até melhorou bastante, ficou boa. Tá. Era a carenagem Caio Hidroplas. Olha, feito na Caio, né? Que é carroceria de ônibus, que era da família do Felipe Massa, né? Do pai do Massa. Quem diria, né? Depois disso, o que veio? O Ômega, isso foi a partir de 94, né? Aí 2000 teve uma grande revolução. Em 2000, de novo esses caras, hein? Os mesmos, só que acrescentado ali, eu fiz parte disso, o Galvão, o irmão do Chico Serra, que era o Afonso Serra, que era dono de uma das grandes agências de publicidade no Brasil, a DM9, e era irmão do Chico, então ele sempre gostou de automobilismo, até correu, mas é irmão do Chico. Ele falou, pô, vamos fazer essa Stock Car dar um salto grande. Primeira coisa, o Afonso, com todo o poder dele de dono de uma das grandes agências, chamou a Globo, fez um acordo com a Globo, e a Stock Car passou a ser transmitida pela Globo aberta todas as corridas. Domingo pela manhã, no Esporte Espetacular. Todas as corridas. Me lembro dessa época. Aí, para que isso acontecesse, eles falaram, bom, temos que dar um pulo, uma qualidade técnica também. Então, criou-se o chassi tubular, que não era mais você não pegava mais o Opala e botava ali, criava uma carenagem em cima, não. Um chassi novo. Um carro de corrida, de fato. Carro de corrida, feito para corrida, né? E a velocidade aumentou muito. Então, em 2001, além do chassi, aí a JL, que meio que administrava a parte técnica, trouxe os motores V8 importados dos Estados Unidos, os motores da NASCAR, né? Me lembro que eles usavam um redutor de potência, porque a NASCAR tinha, sei lá, 650 cavalos, eles fizeram aqui no Brasil para correr com 500. E aí veio mais tarde ainda uma criação da JL, que era o JL G09, um projeto moderníssimo, já inspirado na DTM, não tanto na NASCAR americana, mas no Campeonato Alemão de Turismo. E foi assim, durante muito tempo, aí que se apareceu, aí isso é que atraiu pilotos que corriam, que tinham passado pela Fórmula 1 ou pela Indy. Bom, no Brasil agora tem uma categoria de carros de corrida. Então, isso mudou muito, trouxe muitos nomes famosos e mudou, inclusive, o perfil da Stock Car. O que era a Stock Car quando ela nasceu? E durante muito tempo? O carro, a categoria em que os bons pilotos brasileiros com mais idade podiam correr, podiam competir de igual para igual. Xande Negrão, o Guto, o próprio Paulão, que então já tinha idade, Paulo de Tarso. Então, a gente passou a chamá-los de dinossauros quando vieram esses jovens, né? Então, vieram os jovens das categorias da Europa
e correr junto com os dinossauros. Foi uma reviravolta muito importante, porque era velocidade contra experiência e as duas partes mandando forte, né? Que tempo esse? Tempo espetacular. Um tempo, inclusive, que nasceu, foi criada a Corrida do Milhão. Verdade, a primeira edição no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Vencida Milhão pelo de Valteno Brito. dólares. Milhão de dólares, De verdade. dólares. Hoje é milhão de reais. Né? Milhão de dólares. Ideia do Nizam Guanais, que era o sócio do Afonso Serra na DM9. O Nizam se encantou pelo negócio e tal. Nós estávamos numa apresentação, a pré-apresentação de um ano da Stock Car, todos os convidados ali, tal, com almoço e tudo mais, e o Nizam. Aí está o Nizam, o Cole, que passou a gerir, né, a categoria, tudo. O Nizam falou assim, vamos fazer esse negócio ficar famoso? Genial. Vamos fazer mesmo? Vamos criar uma corrida de $1 milhão. Todo mundo olhou assustado, assim, cara, o Nizam, com a capacidade, a criatividade dele, 3 dias depois estava anunciado. Sim. Corrida de $1 milhão. Muitos anos depois, quem ganhou a primeira edição da corrida do milhão foi o Valdeno Brito, lá no Rio de Janeiro. Muitos anos depois, o Valdeno Brito foi correr de Porsche na preliminar da Fórmula 1, uma preliminar em Mônaco, né? Correu em várias pistas, mas essa de Spa-Francorchamps ele ganhou. E aí eu estou no saguão do hotel com os caras da Fórmula 1, né? Inclusive o Herbie Blash e o Charlie Whiting, né? Que eram os dois caras que mandavam na parte técnica da Fórmula 1, e eles me chamaram e falaram, pô, quem é esse rapaz, hein? Valdeno Brito, mas andou, hein? Falei, esse cara que ganhou a corrida de $1 milhão no Brasil. Corrida de $1 milhão no Brasil? Genial. Foi muito engraçado essa. O Nizam Guanais realmente enxergou uma coisa que podia e trouxe muito retorno para a Stock Car. É um evento que não está sendo realizado agora, mas está sim no escopo da Stock Car, nos projetos. Então, assim uma corrida especial. Assim como uma corrida de duplas. Não é todo ano. Não é todo ano, mas é uma corrida especial e bacana. Bom, Regi, aí desde 2020 estamos nessa proposta atual. A proposta atual é tornar os carros mais parecidos com os carros de rua, então trouxeram trouxeram uma segunda montadora. Teve época que a gente teve 4 montadoras, né? Mas foram assim, passagens rápidas. Só a carenagem. A Volkswagen, a Mitsubishi, a Peugeot, então. Mas hoje estão fixadas mesmo a General Motors e a Toyota. General Motors com o modelo Cruze e a Toyota com o modelo Corolla. Só que aí não é mais uma carenagem de fibra, é a carenagem do carro de rua, levemente aliviada por algumas coisas de fibra, né? Algumas partes, mas é a carenagem de rua do Corolla e do Cruze. Com diferenças aerodinâmicas, inclusive. Sim, diferenças aerodinâmicas que dão um trabalho danado para equiparar, né? Verdade. De vez em quando, periodicamente, eles têm que fazer testes. E às vezes libera puxa outro. Às vezes um Toyota está andando mais, outro GM e tal. Ele vai, às vezes um milímetro não, mas um pouquinho mais de asa, né, já dá uma equiparação bacana. É um trabalho muito legal que eles fazem. E os motores também são de cada fábrica, né? Não é mais como antigamente, que a fábrica só colocava lá a carenagem e tudo bem. Não, a Toyota traz um motor dela também dos Estados Unidos, bem como a Chevrolet tem o motor dela. Então, realmente é uma competição entre marcas, que é o que a própria General Motors também sempre quis, né? Há muito tempo que ela não é a dona da Stock Car e nem pretende ser. A General Motors, se não tivesse vindo uma segunda marca, ela teria abandonado de novo. Pois é, olha só que coisa. Importantíssimo esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela nova gerência e a nova administração da Vicar, da dona do campeonato. Regi, vamos falar um pouquinho dos campeões, então. A gente já deu aí os spoilers, os nomes deles todo mundo já conhece, mas falar um pouquinho de números.
não dá para começar com ninguém mais a não ser com o Ingo Hoffmann. 12 vezes campeão. 12 vezes campeão, 77 vitórias na Stock Car, onde ele fez pouco mais de 300 corridas. Eu lembro da corrida número 300, que a gente comemorou, depois ele fez o quê? Mais umas 20 ou 30, né? E parou. Mas, pô, é muita largada, né? Ele correu também de Fiat, ganhou campeonatos e tudo mais. Bom, ganhou campeonatos antes de existir Stock Car, Fiat e tudo, ele ganhou o campeonato Divisão 3. de turismo da famosa Divisão 3. Que saudades que eu tenho Era da um Divisão baita 3. campeonato. E ele ganhou com uma Brasília, né? Não é que você fala, pô, como ganhou com uma Brasília competindo contra a Opala? Claro, mas que tinha a cilindragem limitada, sim. então dependia dos preparadores. Então, a Brasília do Ingo Hoffmann, por exemplo, que era mexida pelo Giba. O Giba foi um dos caras mais famosos do automobilismo brasileiro, que foi quem fez o Stock Car, quem fez a Fórmula Super V do Nelson Piquet, no primeiro ano. Então, Giba era muito famoso. Então, era um motorzaço, sabe? Até hoje se fala muito do... a Brasília era azul clara e laranja, as cores da Creditum. Verdade. Creditum era hoje uma financeira aí, que acho que era a única que existia. E que o pai dele tinha relação comercial, Sim, trabalhava sim, na sim, Creditum sim. também. Não, o pai do Ingo foi um cara assim, é história do automobilismo. Eu fui muito, muito chegado a ele. Eu e minha mulher, chegado a ele, a mulher dele, ao Ingo e a Ruth. Por coincidência, o pai do Ingo chamava-se Dustin Hoffmann. E ele falava assim, eu sou original. O Dustin Hoffmann veio depois, o ator. Então, era muito engraçado, a figura engraçadona, grandão. Ele gostava, a gente fazia... ele gostava muito de som. Mas era uma coisa o som da casa dele. Na época, era como se fosse um estúdio, era no subsolo da casa, como se fosse um estúdio em que ele usava até uma refrigeração e uma... como é que é? Para retirar a água mesmo. Esqueci o nome agora desse aparelho. Enfim, coisas que só profissionais do som usam, né? E a gente ia lá para curtir os sons dele e tal, os clássicos e os rock and roll que ele gostava. Tá? E outra coisa, essa sala de som ele deixava bem resfriada, né, que é para proteger os equipamentos, e a gente fazia fondue para comer lá na sala. Demais. Ele era um especialista, comida alemã, né? Ele fazia o fondue francês e suíço, mas enfim, suíço com Alemanha é quase na hora que o inverno chega, vai para a Europa toda. Vai. Então a gente fazia o fondue e comia lá na sala, bem resfriada, tal. E o Ingo participava desses jantares, coisa maravilhosa do seu Dustin. Ele empregou tudo o que tinha pela carreira do filho e bem sucedido, graças a Deus. Foi bem sucedido, viu o filho triunfar, se tornar o maior campeão da história da Stock Car, com 12 títulos, quase metade daqueles que o Ingo disputou. E tá aí, tá? A gente está falando dele até hoje. O Ingo parou de correr em 2008 e seguimos aqui com ele no topo da nossa lista. Depois vem um cara que você conheceu também em número de títulos, que você conheceu muito bem desde pequeno, né, Regi? Desde Bueno. Desde pequeno. Vi nascer ele e o Popó, filhos do Galvão, e começaram a correr no kart, aquela coisa toda, e logo o Galvão achou que os dois tinham jeito e foram evoluindo. E o Popó nem corre mais, o Kaká tinha muito mais jeito, o Popó nem corre mais, se dedica à vida privada dele, que é muito legal, a vida profissional dele. Teve um acidente sério, né, na Europa? Ele teve um acidente, ele foi correr na Europa de Fórmula Renault e teve um acidente muito sério em Monza, né? Muito sério mesmo, capotou o carro numa largada e tal. E o Kaká
se tornou um dos grandes pilotos da categoria, sem dúvida nenhuma. Era impressionante o que o cara era e é rápido, né? Claro que os anos passam, hoje a competitividade é muito maior, mas foi assim que o Kaká ganhou 5 títulos, né? 5 títulos, é um pentacampeão com 39 vitórias na categoria, 38 vitórias. E sempre foi um cara, depende, né? Ele sempre debate com aquela vitória 38 ou dele. 39, 39, tem uma vitória no Rio que ele ganhou pela categoria B, mas os carros corria corriam junto. juntos, então ele chegou na frente de todo mundo. Então é uma Inclusive vitória. do Ingo. Inclusive E do o Ingo fala, essa vitória valeu, porque você era classe B e chegou na frente da gente. É justo, é justo. É. E as pessoas, Regi, principalmente o cara que não é muito ligado ao automobilismo, tem uma imagem do Kaká que está longe de ser verdadeira, que é um cara que, por ser filho de uma pessoa famosa, no caso do Galvão Bueno, teve privilégio, teve facilidades, foi tudo mais tranquilo para ele. Então, a tendência é que esse cara, especificamente, torça contra. Então, ao Kaká, isso pode ter incomodado durante um tempo, mas para Stock Car foi bom. Porque a partir de aí você tinha um momento em que o cara que conhecia o automobilismo estava lá e torcia a favor, e o cara que não conhecia muito só queria ver lá se o Kaká ia rodar, se ele ia ganhar, se ele ia chegar lá atrás. Então, esse ame ou odeie também fez bem, porque o Kaká virou a figura que representava a Stock Car. Se você perguntar hoje o que é a Stock Car, é a categoria do Kaká. Para um cara isso. que não é acostumado. Assim, né? Depois surgiram outros ídolos e tal, mas até hoje o Kaká é o mais conhecido deles todos. E você me lembrou, falando isso, cara, a Stock Car, graças a isso, cresceu a um nível que eu me lembro de corridas da torcida fazer como faz no futebol. Assim, era Kaká contra Lossaco, depois... principalmente contra Lossaco, e os caras levavam, assim... caixão de enterro com o nome do Kaká. Não, é muito perigoso não falar que seja isso. divertido ou não, legal, é muito perigoso mas... falar isso no automobilismo, ao Sim. contrário do futebol, mas não era isso, não era esse o sentido. Era assim de Kaká já era, nós queremos Lossaco e tal, né? Sim, sim. Bem interessante isso. Olha que nível atingiu. E eu me lembro também, quando eu falei, isso por um tempo incomodou o Kaká, especialmente nessa época aí que a gente falou, 2005, 2006, que foram os títulos do Juliano Lossaco, porque o Kaká esteve muito perto de conquistar esses 2 campeonatos e perdeu. E para ele aquilo era uma... qualquer derrota é doída, mas estava demorando para ele ganhar o primeiro campeonato. Então, cada vez que esse sonho era adiado, para essa parcela que não gostava e que ia para cornetar, era um show. Então, de fato, fez bem para o campeonato ter essa rivalidade. O Kaká corria contra a equipe da Mateis, que era do Xande Negrão e do Guto Negrão, donos do laboratório Medley, né? Então, eles lidavam com medicamento e tal. Então, o Guto falava para o Kaká, porque o Kaká foi 4 vezes vice, né? Então, quando o Kaká tinha 3 vices, depois ele ganhou mais um, ele falava assim, mais um título e você vai virar nome de penicilina, que é tetravice. Você vê, o pessoal não perdoa. E depois o Kaká conseguiu aí os títulos que ele tanto buscava, né? 5, é o segundo maior campeão da história da Stock. Ultrapassou um nome que também é muito respeitado, é muito conhecido. Estou falando do Paulo Gomes. Ainda hoje. Esse é um cara que até o Ingo se inspirou, né, Regi? Falei aqui que tive a oportunidade de escrever o livro do Ingo. E no livro dele ele fala que o Paulão era a referência dele, de piloto e de comercial, né? Era um cara que sempre teve sacadas muito boas comerciais. Muito boas. Foi o cara que trouxe a Coca-Cola para o automobilismo. Né? Tudo bem que facilitado, mas ao mesmo tempo bem aproveitado por ele ser de Ribeirão Preto, e a Coca-Cola naquela época era feita lá em Ribeirão. Eu acho que a única fábrica do Brasil era lá em Ribeirão Preto, que não era Coca-Cola oficialmente, era uma subsidiária, e ele trouxe o carro que o Paulão foi campeão várias vezes, ele foi campeão 4 vezes, trazia a Coca-Cola. No último ano já nem era Coca-Cola, mas alguns dos campeonatos foram
com Coca-Cola. E é um cara que ganhou 40 corridas, né? E é um dos poucos não, dos vários pilotos que correram junto com o filho, ou que hoje tem filho correndo, né? No caso do Paulão, 2. O Pedro Gomes e o Marcos Gomes. O Pedro não está mais, mas o Marcos Gomes depois se tornou campeão brasileiro. Tudo. Eu me lembro que o Tarso Marques e o Paulo de Tarso chegaram a correr de dupla, né? O Chico Serra e o Daniel Serra não correram juntos. Chegaram a correr uma temporada. Correram uma temporada. Porque o Chico voltou, se eu não estiver enganado, em 2009. Isso. Mas ele já estava parado há muito tempo. Mas ele fez uma temporada junto e também correram de duplas juntos. Numa corrida de duplas. O próprio Xande teve o Xandinho, né? O Guto teve o André Negrão. Era uma geração tão espetacular o automobilismo brasileiro. Eu frequentava demais ali, muito ligado a eles. Era uma geração em que esses todos garotos, e tem o Thiago Camilo também, porque o pai dele, o Bel Camilo, também fazia parte dos dinossauros, né, como a gente falou agora há pouco. Esses moleques viviam dentro dos boxes. E assim, pai e mãe tomando cuidado para eles não pularem a muretinha que caía no pit lane, né? Tudo tomando aquele cuidado. Tá? Esses moleques são os caras de hoje. Você sabe que o Xande Negrão, que nos deixou há pouco tempo também, dono da Medley, então patrocinadora de uma das equipes da Stock Car, tive a chance de fazer uma entrevista com ele também, justamente no momento em que ele tinha sob contrato o Marquinhos Gomes e o Ricardo Maurício. Marquinhos Gomes, filho do adversário dele, como você mencionou, filho do Paulo Gomes. E a gente falou disso, né? Como é que é ter o filho de um campeão correndo para você? Aí ele, daquele jeito, Xande, né? Esse Marquinhos aí, essa desgraça, eu conheço desde que ele era pequeno. Aí ele ficava lá no box com a gente e eu já sabia que ele era bom. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, você quer ganhar a corrida? Se você quiser ganhar a corrida, você corre para mim. Se você quer ganhar dinheiro, se você quiser ganhar dinheiro, você corre em outro lugar. E aí ele preferiu ganhar a corrida. Isso era o Xande escrito, legal, né? Muito legal. E aí, só para registrar, outros tricampeões também. A gente falou aí do Chico Serra e do Daniel Serra, né? Que você colocou também aí na lista. E foram tricampeões, pais e filhos. E a gente teve também título para o Ângelo Giombelli, que corria junto com o Ingo. Então ele ganhou 3 junto com o Ingo. E o Ricardo Maurício também tricampeão. Acho que esses são os nomes aí que a gente pode colocar como os grandes campeões. Aí começam os bis, pode esperar que tem mais campeonato, pelo menos para Daniel e Ricardinho. Tem mais campeonato. E aí tem os bicampeões também, Rubinho, Lossaco, que também podem chegar lá, também podem alcançar bons números. Regi, queria falar agora de velocidade, de recorde de velocidade. A Stock Car já se propôs a entender até onde ela vai. E isso rendeu 2 momentos interessantes na história. Você pôde acompanhar e eu queria que você contasse para a gente como é que foram. São momentos especiais, né? Fora de pistas, né? Fora de corrida. O primeiro foi em 91, o Fabinho Souto-Maior. O Fabinho fechou, a organização fechou a rodovia Rio-Santos e durante um trecho, e o Fabinho alcançou lá 303 km por hora. Isso Stock Car nos antiga, anos 90, né? Início dos anos 90. Durante muitos anos foi o recorde absoluto da categoria. Aí, em 2010, a Red Bull teve uma sacada genial. O piloto, o Cacá Bueno já era piloto deles. Em 2010, eles levaram o Cacá lá para Bonneville, no estado de Utah, nos Estados Unidos, pista de gelo, né? Pista de sal, que é especial para isso, para recordes de velocidade. Aliás, foi uma ideia do nosso amigo Cássio Cortes, nosso do Acelerados, depois também genial, do Auto Mais. Genial a ideia. E o Cacá alcançou 345. Isso na média das passagens, né? Porque eles
no recorde de velocidade oficial de Bonneville, você tem que passar 3 passagens, e aí eles misturam os isso números registrou lá, no livro de recordes, né? e aí vai para o número oficial. Então, o número oficial, 345 km por hora. No livro de recordes. Tá. No livro dos recordes. Mas ainda teve mais depois. Aí a BAR Honda, mas aí já é questão de equipe de Fórmula 1, usou essa mesma pista de Bonneville, em Utah, com o sul-africano Alan van der Merwe, que chegou a 397. Esse talvez seja o recorde de velocidade. De Fórmula 1, sem dúvida. De Fórmula 1, sem dúvida. Porque se botar uma Indy lá, talvez ande mais. É difícil saber, porque também, se a gente pegar, Regi, o que eles contam, eu entrevistei o Gil de Ferran já sobre isso. O Gil foi chefe de equipe da Honda exatamente nesse projeto. Esse projeto chamava Honda 400. E não chegou a 400. Porque tinha muita coisa ali envolvida. Chega um momento que o carro começa a sambar e o piloto não consegue chegar na velocidade. Então, a gente tem a gente sabe a capacidade do carro, sabe que o carro pode atingir 400, dependendo da configuração, 500, mas na hora do vamos ver não vai, porque algumas circunstâncias, alguns ajustes não são feitos, e nem podem ser feitos, então ele não consegue chegar. Então foi isso, tanto que o Van der Merwe, ele virou, ele chegou a velocidades menores no deserto de sal do que ele já tinha virado, do que ele já tinha conseguido em testes particulares, né? Entendi. Então fica difícil saber. Teve essa do deserto de Mojave, né? Isso, que foi extraoficial. E que ele foi mais quanto rápido. Essa? 413. 413. Só que aí não é o oficial. O oficial é o de Bonneville, que ficou em 397. Mas de qualquer forma. E o Van der Merwe também continuou rápido, né? Porque acabou ajudando o Grosjean naquela pancada. Interessante lá. Essa história que você me lembrou, que quando o Romain Grosjean sofreu aquele acidente lá no Bahrein, né? Aquilo era para ter morrido, né? Sim. O piloto atravessar o guarda-reio e pegar fogo no carro daquela forma, pegar fogo daquela forma, né? Tão rapidamente. E ele era o piloto, o Alan van der Merwe era o piloto do carro médico, né? Então ele estava junto com o médico, eles desceram correndo lá e os dois foram responsáveis. Se bem que o responsável mesmo ali foi o próprio Grosjean, que saiu sozinho do carro, né? Quando se pensava... Ninguém seria capaz de entrar. Não, a chama já não permitia que eles pulassem o guarda-reio para chegar ali, e a gente considerava o Grosjean já morto, né? Aí ele sai sozinho do carro, naquela situação, a hora que ele põe o pé no guarda-reio para pular, aí já estão lá o Alan e o médico para puxá-los para fora. Milagre. Que história, né? Milagre. História fantástica, uma das boas histórias da Fórmula 1, uma das histórias com um final feliz na Fórmula 1. Depois de tantos anos, depois de tanta luta, de tantas vidas perdidas, a gente chegou num nível de segurança que permite que a gente respire aliviado em situações como essas. Você está acompanhando com a gente o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme, que tem o apoio e o patrocínio do Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Cintium. Regi, queria te agradecer por mais esse papo aqui maravilhoso, falando um pouquinho também de Stock Car, e bora para o próximo. Valeu. Bora. Agradeço o pessoal do Petronas, esse apoio que nos dá, a gente poder falar de uma categoria tão importante no automobilismo brasileiro, assim como a gente fala de Fórmula 1, de várias histórias, dessa vez foi a Stock Car, que merece isso. É isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.